obreiro sem fé. E eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Em todos os lugares, vemos o obreiro sem fé, espalhando inquietação e desânimo. Devota-se a determinado empreendimento de caridade e abandona-o de início murmurando: para que o mundo não presta? Compromete-se em deveres comuns e, sem qualquer mostra de persistência, se faz demissionário de obrigações edificantes, alegando: não nasci para o servilismo desonroso. Aproxima-se da fé religiosa para desfrutar-lhe os benefícios. Entretanto, logo após, relega ao esquecimento, asseverando: tudo isso é mentira e complicação. Se convidado à posição de evidência, repete o velho estribilho: não mereço, sou indigno. Se é trazido a testemunhos de humildade, afirma, sob manifesta revolta: quem me ofende assim? E transita de situação em situação, entre a lamúria e a indisciplina, com largo tempo para sentir-se perseguido e desconsiderado. Em toda parte, é um trabalhador que não termina o serviço porque se responsabilizou, ou um aluno que estuda continuamente sem jamais aprender a lição. Não te concentres na fé sem obras, que constitui embriaguez perigosa da alma, todavia, não te consagres à ação, sem fé, no poder divino e em teu próprio esforço. O servidor que confia na lei da vida reconhece que todos os patrimônios e glórias do universo pertencem a Deus. Em vista disso, passa no mundo sob a luz do entusiasmo e da ação do bem incessante, contemplando as pequenas e grandes tarefas que lhe competem, sem enamorar-se de si mesmo, na vaidade, e sem escravizar-se às criações que terá sido venturoso instrumento. Revelemos a nossa fé, por intermédio das nossas obras, na felicidade comum, e o Senhor conferirá à vossa vida o indefinível acréscimo do amor e sabedoria, da beleza e poder. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre nos envolva. Nesse momento, vamos fazer a nossa oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Fechando os nossos olhinhos e sentado na cadeira, que é o melhor que Ele nos oferece, e levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos mentores desta casa, agradecendo essa oportunidade e pedindo ao nosso Mestre que nos oriente cada vez mais para o caminho do bem e do amor ao próximo. Agradecidos que somos por esse momento, pedimos ao nosso Mestre que nos ajude a elevar-nos cada vez mais e que possamos sempre fazer o bem sem olhar a quem. E que a paz de Jesus nos reina cada vez mais e que possamos levar a palavra de Jesus a todas as pessoas que por nós passaram. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade. E pedimos ao nosso Mestre que nos oriente cada vez mais e que hoje nós possamos ser melhor do que fomos ontem. Obrigada, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males, que assim seja. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, damos por abertos os trabalhos da noite de hoje. E para nossa alegria, hoje temos a exposição doutrinária a cargo do Machadinho, que veio lá da cidade de Criciúma, do Centro Espírita Seara de Jesus, que veio nos alegrar a nossa noite e pedimos a Deus, a Jesus, Machadinho, que te oriente nessas tuas palavras, nessa explanação que tu preparou com tanto carinho e com tanta dedicação. Muito obrigado.
Boa noite, meus irmãos e irmãs. Asserenado pela prece que acabamos de proferir, pelas palavras de carinho da nossa irmã, nós vamos estudar hoje um tema que eu julgo de relevar importância, dado a situação que nós nos encontramos. A felicidade é um estado de espírito ao alcance de todos. Será que é? Será que nós estamos neste mundo para sofrermos, curarmos as nossas chagas, corrigir os nossos defeitos, ou podemos já começar a usufruir da felicidade a partir do despertar de consciência dos recursos que a previdência divina, sobre o comando do Cristo Jesus, trouxe estes ensinamentos do próprio Criador. O ser humano nunca sentiu tanta necessidade de encontrar a paz íntima como nos dias atuais. E todos nós sabemos que o caminho que nos leva à felicidade é a paz íntima. Se nós não tivermos a capacidade de promovermos a paz e seguirmos a paz, dificilmente nós vamos experimentar este estado de espírito que é a felicidade. E não é só a felicidade que é um estado de espírito, meus queridos irmãos e irmãs. O céu também é um estado de espírito. O inferno também é um estado de espírito. E depende exclusivamente de mim. A escolha é minha. E Deus, na sua suprema misericórdia e sabedoria, nos deu o livre-arbítrio para escolher qual é o caminho que eu quero trilhar. E nós vamos ver no decorrer da nossa fala que os recursos que nós necessitamos para promovermos a paz e encontrarmos a felicidade está contida neste livro que nós conhecemos por Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos de nós chamam de Evangelho de Jesus. E eu digo mais, meus queridos irmãos e irmãs, na tentativa de suprir essas carências e deficiência da paz e da felicidade das pessoas, as livrarias estão abarrotadas de livros de autoajuda. E a maioria dos seus autores tem uma boa intenção de ajudar de fato as pessoas a encontrar esse estado de espírito. Mas a maioria desses autores visa o lucro. Mas isso é um problema deles. O que nós queremos tratar com os meus queridos irmãos e irmãs aqui desta localidade do Centro Espírita Allan Kardec, este ponto extraordinário de luz, que nós espíritas, poucos de nós sabem a importância que tem no contexto geral do progresso moral e espiritual dessa região. Mas eu quero dizer, meus irmãos, que eu não tenho dúvida. Eu tenho a certeza de que
esta noite aqui, nós vamos dar um passo, principalmente aquelas pessoas que estão desanimadas, aquelas pessoas que hoje, quando acordaram pela manhã e elevaram seu pensamento a Deus em uma prece, achando que Deus não lhe escuta. Não pense assim, meu irmão, minha irmã. Deus nos escuta com uma sublimidade e uma atenção fora de série. Só que Ele quer que nós levante, que nós resolva os nossos problemas. E isso Ele nos deu a capacidade a cada um de nós. As virtudes sublimes. Cada um de nós somos dotados iguais. Todos nós somos criaturas iguais. E Deus não privilegia nenhum de nós. Somos todos tratados iguais. A única diferença entre nós é o esforço que nós empregarmos para adquirirmos os conhecimentos das leis divinas e nos integrarmos a elas. Quando nós oramos, não modificamos as leis de Deus. Não nos livramos das provas. Mas quando nós oramos, e a mesma coisa que o jovem que quer ter um bom preparo físico, o que é que ele faz? Procura uma academia. E lá, através dos exercícios, ele vai fortalecer o seu físico. E vai se tornar um atleta, um corpo atleta. A oração tem o mesmo objetivo para fortalecer a nossa fé. Se os exercícios fortalecem os nossos músculos, os exercícios físicos, a oração fortalece a nossa fé. E aquela prova que era para mim insuportável, que eu não conseguiria levantar ou caminhar, ela se torna tão simples, tão fácil, quase nada, quase que não percebemos. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, este código divino de regras e de proceder que abrange todas as situações da vida privada e da vida pública, que contém neste livro, este código divino, que para nós conquistarmos a nossa felicidade, eu terei que promover a felicidade do meu irmão, do meu companheiro de jornada. Não entendo vocês que os companheiros de jornada e os meus irmãos, os meus semelhantes, somente são as pessoas que congregam das mesmas ideias que eu não. Esses também fazem parte dessa grande dimensão de pessoas. Mas o que eu tenho que fazer de fato e de direito é me esforçar para promover a paz e a felicidade para todas as pessoas, sem perguntar que religião tu é, sem perguntar se tu acredita ou não em Deus, sem perguntar o que é que tu fez, em que situação tu te encontra, sem te julgar pelos teus equívocos, pelos teus erros. Eu tenho que te abraçar como essência divina, criada de Deus, capaz de me ajudar, capaz de, através do convívio de cada um de nós, contribuirmos com o progresso uns dos outros. E uma certeza que é absoluta para todos nós, meus irmãos, é a felicidade. Não é somente para meia dúzia ou para alguns, é para todos nós. Uns vão chegar mais depressa, como eu já disse,
que o esforço é que vai fazer a diferença. Outros vão retardar um pouquinho mais, mas vão chegar. Ninguém vai ser privilegiado. Este prefeito da cidade vai chegar primeiro. Este que trabalha na limpeza pública chegará por último, não. De repente, aquele que trabalha na limpeza pública vai chegar primeiro do que nós. Primeiro do que nós, espírita, que ficamos à meia-tarde aqui estudando. O que vai determinar é o nosso esforço e o sentimento do nosso coração. É esse que faz a diferença. E aí eu prossigo dizendo, meus irmãos e irmãs, podemos afirmar que esse roteiro infalível que tem nesse livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo está ao alcance de todos? Sim. Os espíritos superiores, sob a coordenação de Allan Kardec, colocou nesse livro os ensinamentos de Deus trazidos por Jesus com uma facilidade, uma simplicidade que até uma criança que logo começa a lê para uma pessoa e ela entende e compreende. Isto é o remédio que vai nos curar a chaga do nosso corpo e nos habilitar para a felicidade, desde que nós nos esforcemos. Na medida que nós vamos compreendendo, vamos nos esforçando para praticar. Essa é a diferença. Trata-se da boa nova trazida pelo mestre mais sábio que a terra já conheceu, Jesus. E esse excelente código de ética moral que abrange todas as circunstâncias da vida humana, traz os princípios básicos que podem nortear todas as relações sociais, fundamentada na mais infalível justiça, a justiça divina. A justiça dos homens, meus queridos irmãos e irmãs, ela nos pune aqueles nossos erros que perturbam a sociedade em geral. Aqueles erros que somente perturbam eu. E aqueles defeitos e erros que somente eu sei e Deus, ela não alcança. Agora, a justiça de Deus, não. A justiça de Deus, Santo Agostinho até nos recomenda que nós comecemos a eliminar os pequenos defeitos, porque são eles que nos enfraquecem. Os grandes defeitos que as pessoas que convivem conosco vê em nós, aqueles são mais fáceis de nos contornar. Agora, aqueles defeitos que somente eu e Deus sabem, são os que me enfraquecem, me dificultam o meu encontro com a felicidade. Esse compêndio de sabedoria conhecido por nós como Evangelho de Jesus, como já falei. E ele nos traz e nos leva à paz íntima, que é o caminho que nos leva à felicidade. Busque a paz e siga-o, disse Pedro na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 11. Mas por que, meus queridos irmãos, eu faço uma pergunta para vocês, que Pedro incluiu? Busque a paz e siga justamente no texto que contém o dever geral da caridade, que se inicia no versículo 8 desse mesmo capítulo. Por que será? O que é que tem a ver a caridade com a paz íntima? Ora, meus irmãos, tem tudo a ver. Somente na prática da caridade, da promoção da paz para com os meus semelhantes, já é um ato de caridade. E eu já estou me preparando para a grande mudança na minha vida. E aí diz assim, Pedro inseriu, busque a paz e siga justamente no dever geral da caridade, inicia no versículo 8, desse mesmo capítulo, dizendo, quanto mais tenham todos os mesmos modos de pensar, sejam compreensíveis,
Amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes uns para com os outros. Não é para alguns, é para com todos. Não retribua o mal com o mal, nem o insulto com o insulto. Ao contrário, bendigam-nos, pois para isso vocês foram chamados, para receberem as bênçãos por herança. E a herança deve ser repartida. Quando nós começamos a usufruir da paz, necessitamos ardentemente de desejar a paz a todos, independente da sua religião, da sua posição social, da sua crença, enfim, como verdadeiros irmãos que somos. Irmãos não é somente no ciclo sanguíneo, irmãos, componentes desta grande família que nós conhecemos como humanidade. E São Paulo prossegue dizendo: pois quem quiser amar a vida e viver dias felizes, guarde a sua língua de todo mal, seus lábios de toda falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança e siga. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos às suas orações. O rosto do Senhor volta-se para aqueles que praticam o mal. Não é que Deus volte o seu rosto para nós, é nós, pelas nossas dificuldades e equívocos, que nos distanciamos do olhar de Deus, do olhar do rosto divino de Deus. E esse afastamento, meus queridos irmãos e irmãs, nós espíritas levamos uma certa vantagem de outras crenças de religião, como também temos muito mais comprometimento e mais obrigação e dever de fazer as coisas acontecer certo. Por quê? Porque nós conhecemos a lei divina da reencarnação. É uma lei divina. Não é uma invenção do Espiritismo a reencarnação. Ela existia desde os primeiros povos da antiguidade. Os fatos narrados sobre a comprovação da reencarnação, nós temos várias passagens na Bíblia. E esse afastamento que do rosto do Senhor vira-se, volta-se contra quem pratica o mal, é porque ele terá que fazer uma nova viagem reencarnatória. Ele não aprendeu ainda a lição de compartilhar a paz, desparramar a felicidade entre os seus semelhantes. Ele terá que voltar novamente e refazer a lição, numa outra situação. Talvez não tenha ele a oportunidade que nós temos tendo hoje, de estar aqui com todos os meios e recursos, de aprendermos, estudarmos, compreendermos e nos esforçar para praticar os ensinamentos de Jesus. De repente, nós vemos num corpo com dificuldades de locomoção, de audição, de voz, ou de outras formas. E é por isso, meus irmãos espíritas ou simpatizantes do Espiritismo, nós devemos nos esforçar e aproveitar esta oportunidade que temos tendo hoje. Porque estamos nós nas condições ideais de estudar, compreender, aprender e praticar os ensinamentos de Deus, trazido a nós por Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em abril de 1864 em Paris por Allan Kardec, codificador da doutrina espírita. Esse livro é o livro mais vendido no Brasil.
Portanto, meus irmãos, muitos de nós estudam o Evangelho e acham lindo, maravilhoso, mas não seguimos. O quando nós seguimos e ouvimos numa noite como esta, nós assim pensamos, essa palavra, essa mensagem era para minha sogra. Essa mensagem era para o meu esposo. Era para minha mulher, ela não veio hoje. Era para o meu filho mais velho. Era para o meu vizinho. Não, meus irmãos. Eu sou o primeiro que necessito de junto de vocês ouvir isso que eu estou falando. Porque eu também necessito de me corrigir e de me melhorar e de fazer minha reforma íntima e de avançar neste eito magnífico das bem-aventuranças do Senhor. Preciso do convívio de vocês para que eu possa também estimular a minha felicidade. Esse livro, em abril, completou 153 anos. Esse livro traz o comentário e a interpretação dos Espíritos Superiores sobre vários ensinos e parábolas de Jesus, de uma forma simples e fácil de entendimento. Mas os ensinamentos de Deus trazidos por Jesus estão disponíveis há mais de 2000 anos. Por que a felicidade não é uma realidade ainda no nosso meio, na Terra? Se a Terra foi feito um planeta de prova e expiação, mas nós já temos atrasado na sua transformação de planeta de prova e expiação para um planeta de regeneração. E essa transformação é nós que temos que fazer. Não é Jesus que vai vir, como muitas igrejas anunciam, para realizar essa obra. Não. Essa obra, quem tem que fazer somos nós, discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Nós que tomamos o Evangelho e os ensinamentos de Jesus como a razão básica de luz para o nosso espírito. É eu que tenho que evangelizar a minha casa. É eu que tenho que evangelizar os meus filhos. É eu que tenho que evangelizar os meus vizinhos através do exemplo e da convivência. Eu não posso deixar para minha esposa, eu não posso deixar para minha sogra, eu não posso deixar para os meus filhos, não posso deixar para minha irmã. Eu tenho que fazer a minha parte. Somos com a dela, com o dos outros e formamos uma grande cadeia de luz. Não mais um ponto, mas uma cadeia de luz. Mas a causa dessas dificuldades que nós estudamos a Bíblia, por exemplo, se nós estudarmos a Bíblia sem um bom intérprete, uma pessoa que entenda do aramaico, do judeu, enfim, dessas línguas em quais foi escrita o livro sagrado, nós não vamos compreender. Vocês lembram, não faz muito tempo, que as igrejas proibiam a leitura da Bíblia em casa, porque as pessoas não compreendiam a Bíblia. Eu conheço pessoas que começaram a estudar a Bíblia e foi parar no sanatório. Várias pessoas. Por quê? Porque elas foram colocadas pelos tradutores, não pelo próprio Cristo ou por Deus. Os equívocos dos homens é que faz a ânsia de querer fazer o melhor, o querer fazer mais adequado para este ou aquele tipo de seguimento, que ele se perde e deturba os ensinamentos de Deus. E os Espíritos, através da codificação de Allan Kardec, veio trazer exatamente na compreensão de cada um de nós. Tirar o véu, tirar aquela necessidade de vestimenta especial, de aparamentos, para nós falar com Deus somente o meu coração, o meu pensamento, o meu desejo. Já é uma comunicação com o meu Criador.
desmistificando, tirando aquele aparato religioso que somente através da vestimenta ou de alguma coisa a mais, velas ou imagem, com todo respeito com as imagens, como respeitamos a fotografia dos nossos familiares, dos nossos pais, dos nossos avós. Nada contra quem ora diante de uma imagem, pelo contrário, deveremos estimular as pessoas a orar. Tem fé na Nossa Senhora? Ora diante da imagem da Nossa Senhora. Que mal tem? Você acredita que orando diante da cruz, você faz a tua oração ouvida por Deus? Ora diante da cruz. Se tu achar que embaixo de uma árvore é o suficiente, ora embaixo de uma árvore. Mas o que tu tem que ter no teu coração é o sentimento. É o desejo de paz para as pessoas. Não é somente, venha a nós e o vosso reino nada. É isto que nós temos que compreender. É desta forma que nós temos que agir. Porque foi assim que Jesus nos mostrou. Quando Jesus partia o pão, ele nunca ficava com um pedaço maior para ele. Ele tirava o pedaço menor, passava o maior adiante. E é desta forma, é dessa política que nós temos que promover. Aí se torna fácil de nós encontrarmos a paz. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, mais precisamente no item 20, diz lá, a felicidade não é desse mundo. E nos adverte o espírito de François Nicolas Madeleine, cardeal de Morlun, Paris, 1863. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente as pessoas com visão materialista. A pessoa que tem a compreensão, a certeza na vida futura. A pessoa que sabe que não precisa de aparato para orar a Deus. Chico Xavier dizia que quando nós oramos a Deus, nós não modificamos as leis de Deus, mas nós nos moldamos às leis de Deus. Nos preparamos através da oração, na prática da humildade, do reconhecimento das nossas limitações, das nossas deficiências. Nós reconhecemos que tem um ser superior a nós. E é disso que nós precisamos. Humildade. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclamam as pessoas de visão materialista, em todas as posições sociais. As pessoas que têm o espírito fraterno, não percebe os preceitos morais disseminados aqui e ali, intercalados na Bíblia, quanto que no Evangelho está com uma clareza, de uma forma que todos podem compreender. No entanto, meus irmãos e irmãs, aqueles que têm olho de ver percebem que toda a moral de Jesus se resume na caridade, na humildade, isto é, nas duas virtudes, o contrário, o orgulho e o egoísmo, que é o que faz todas as nossas infelicidades. O orgulho e o egoísmo. É uma chaga que nós vamos levar a algumas reencarnações para nos desvencilhar e exterminar da nossa vida. Mas Jesus nos recomenda que nós deveremos nos esforçar sempre, 24 horas por dia, para combater o orgulho e o egoísmo da nossa vida. Em todos os seus ensinamentos, Jesus aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem a criatura à eterna felicidade. Bem-aventurados os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. A pureza de coração é incomparável, inseparável da simplicidade, da humildade.
exclui toda ideia de orgulhismo e de orgulho. E é por isso que Jesus toma a infância como exemplo dessa pureza, do mesmo modo que tomou da humildade. A criança não guarda rancor, não guarda mágoa. Você dá um castigo para ela aqui, mas ali adiante você faz um carinho, diz uma palavrinha ou faz um agrado, ela já esqueceu a mágoa. É isso que Jesus quer que nos faça. Esqueça as mágoas, esqueça o sentimento de vingança, o sentimento de querer se vingar, de querer desejar ao teu semelhante o mal. Quando você deseja ao teu semelhante o mal, tu toma veneno e quer que ele morra. Quando tu sente raiva do teu semelhante, é mesmo que tu tomar veneno e querer que ele morra. Ame o teu semelhante, te esforce por amar. Ore a Deus pedindo força para amar. E prossegue dizendo, bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Se perdoardes aos homens e os teus irmãos os erros que eles cometerem contra ti, também o vosso Pai Celestial te perdoará. Se tu não perdoardes, não serás perdoado. Com a mesma medida que nós medimos, seremos medidos. Com o mesmo juízo que nós julgarmos, seremos julgados. Quando nós observarmos no nosso irmão um defeito, procuramos nele uma virtude e estimulemos ele a desenvolver cada vez mais essas virtudes. Porque as virtudes vão enfraquecendo os nossos defeitos e vai se tornando a criatura mais perfeita. Toda pessoa que não consegue perdoar o seu irmão tem que rever o seu conceito de perdão. Quando Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes perdoarei o meu irmão? 1, 2 vezes, 7 vezes? Jesus disse, não, Pedro. Não é 7 vezes. Pedro ficou até faceiro, então é só 2 vezes. Não, Pedro. É 70 vezes 7 vezes. O mesma ofensa. Meus queridos irmãos e irmãs, o perdão não tem limite. A misericórdia e o perdão é que nem coração de mãe. Ela ama. Ela não pergunta se o filho na velhice vai cuidar dela. Ela ama. Ela cuida. É desse tipo de amor que nós temos que aprender a amar os nossos irmãos. Toda pessoa que não consegue perdoar, reveja o seu conceito. Comece se perdoando. Reconhecendo que você tem limite, que você é uma criatura que necessita de outras pessoas para progredir, para melhorar-se. Amai vosso próximo como eu vos amei, recomendou-nos Jesus. Fazei aos outros que quereis que eles vos façam. Amai vossos inimigos. Aqui é um pouco mais complicado. Mas o amar o inimigo não é igual a amar o amigo. Porque é impossível, nós somos humanos. Amar o inimigo é não guardar pensamentos ocultos contra o teu inimigo, contra a pessoa que te fez o mal. É quando tu vê ele cair, se tu tiver oportunidade, dê a mão e levante-o. Ou não fique pensando assim, bem feito. Tu tem o que merece. É esse tipo de pensamento que Jesus pede para nós não ter contra o nosso inimigo. E digo mais, quando Jesus recomendou que nós nos reconciliássemos com os nossos adversários, com os nossos inimigos, o quanto estamos com ele a caminho. Para não, porque se nós nos reconciliarmos, nós ganhamos um amigo. E não teremos que receber no corpo carnal do nosso filho
do nosso pai, da nossa mãe, um inimigo, mas sim um amigo, embora com não tanta sensibilidade, nem tanto carinho, nem tanto devoção, mas já reconciliado, capaz de conviver e de apertar os laços do amor, alargando os horizontes desse sentimento nobre de todas as criaturas. O amor que mais se assemelha ao amor divino é o amor de pai e de mãe, de filho. É esse amor que nós temos que ser estimulados a praticar. Meus queridos irmãos e irmãs, a humildade e a caridade é isso que Jesus não cessa de recomendar. E ele mesmo nos dá o exemplo. O orgulho e o egoísmo, ele não cansa de combater. Jesus não se limita a recomendar a caridade. Põe claramente no termo explícito, como condições absolutas da felicidade futura das criaturas. Façamos um pensamento agora, meus irmãos e irmãs. Se nós, nesse momento, nesse exato momento, o que nós estamos passando é reflexo do que nós sabemos na vida passada. Se nós quisermos, daqui 100, 200, 300 anos, estar melhor, começamos neste momento a semear a boa semente, a semente do amor. Não vamos sair abraçando e amando todos, mas vamos sair compreendendo e suportando, e não tomando espírito de juízo com os nossos irmãos equivocados. Vamos orar por eles e pedir que Deus o abrande e que Deus o conduza ele pelo caminho do bem. Vamos encerrar, que o nosso tempo está escorrendo. E eis o roteiro infalível que nos leva à felicidade, é o perdão e o amor. O próprio Cristo colocou a de livre vontade como condições para nós alcançar este objetivo, quando disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Eis uma boa razão para buscarmos os conhecimentos nesse roteiro infalível que eu chamo de Evangelho segundo o Espiritismo. Você que estás atormentado, você que estás deprimido, você que estás cansado, lembre-se, busquem primeiramente as coisas divinas, as coisas do Espírito, que o resto vos será dado por acréscimo. Palavras de Jesus. Assim, meus irmãos e irmãs, esforçai-vos para, na medida que vos for compreendendo esses ensinamentos, vamos praticando. Vamos nos vestir de coragem e não fazer aquele espírito de separar uns dos outros, mas de nos olhar como todos criaturas de Deus, necessitadas que somos desse convívio e dessa forma de nos conduzir neste caminho, que para uns se torna difícil, mas para outros será fácil, porque já está dentro do seu íntimo o desejo de promover a paz e de seguir a paz. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. E com a paz de Jesus em nossos corações, vamos fazer a nossa oração de encerramento. Sentado na cadeira, o melhor que a cadeira nos oferece, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos do bem, aos mentores desta casa. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ouvindo essa explanação doutrinária que veio a nos esclarecer. E pedir ao nosso Mestre Jesus
que leve a nossa casa as nossas orações, as nossas casas, as nossas orações. Que aquelas pessoas que ficaram em nossas casas, neste momento, estejam recebendo muita paz, muita luz, muita energia do bem. Que Jesus, na sua infinita bondade, as ampare. Levando a nossa oração também aos nossos vizinhos, que Jesus os ampare e os proteja. Que a paz de Jesus esteja com eles. As pessoas que moram na nossa rua e as pessoas que moram na nossa cidade, no nosso estado, no nosso Brasil. Que Jesus, na sua infinita bondade, as ampare e as proteja e mostre o caminho do bem. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu tem nos proporcionado e Te pedimos também que nesse momento leve as nossas orações aos hospitais, que aquelas pessoas que lá estão tenham suas dores aliviadas. Que leve nossa oração às casas de recuperação, que aquelas pessoas que lá estão estejam com suas dores aliviadas e com pensamento no Mestre Jesus, que Jesus, na sua infinita bondade, as proteja e ampare. Obrigada, Senhor, por tudo. Pedimos nesse momento, então, hoje, como será o passo coletivo, que sentem nas cadeiras, bem confortável, elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, levando seus pensamentos em oração, pedindo ao nosso Mestre Jesus que proteja todas as pessoas que aqui estão, que nesse momento de luz, de paz, de esperança, espíritos do bem, espíritos protetores, caminham pelo salão, derramando sobre nós bálsamos de cura, de paz, de amor e principalmente de fé e de esperança. Obrigada, Senhor, por tudo isso que Tu faz por nós e que muitas vezes só sabemos reclamar e não sabemos agradecer. Que nossos corações tenham mais fé. Obrigada, Senhor, por tudo isso de bom que colocaste sobre nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E por caridade, Jesus, não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todos os males. Que assim seja. Que a Tua paz continue conosco. Muito obrigada por tudo. Meus amigos,